Educação canina. Demorei, mas cheguei, conforme prometido. Hoje a gente vai, deixa eu botar isso no carregador, a gente vai fazer uma live legal, quero falar sobre alguns assuntos com vocês. Principalmente eu quero focar no ponto que é de onde vem a grande resistência na hora de aplicar correções e restrições no treinamento dos cães. E eu quero fazer um paralelo legal de algumas coisas que eu tenho visto, né? Não de hoje, mas principalmente considerando o evento que aconteceu hoje. Eu quero elaborar isso um pouquinho com vocês e contar um pouquinho dessa história para vocês e por que isso me chama tanta atenção sempre. Eu sempre vejo, quando a gente começa e apresenta o treinamento de cães para as pessoas e principalmente os profissionais que se dispõem a fazer um conteúdo rico, diverso, grande, detalhado, mostrando elementos do treinamento dos cães, falando sobre os equipamentos de treinamento, quão importantes eles são e por que cada pedacinho desse processo faz diferença, né? Eu até comentei isso um pouquinho no stories de hoje, quando eu estava com a Nana na rua, e eu até falei que eu possivelmente ia levar Amandinha, meu bem, obrigada por estar aqui. Até falei que eu ia possivelmente levar ela no evento, né? Que não foi exatamente o evento, vou contar para vocês o que eu tive que fazer hoje de tarde. Mas eu quero juntar tudo isso aqui para fazer uma conclusão legal para vocês. Essa tendência, né, que a gente tem. Sim, meu bem, boa tarde. Boa noite já, né, gente? Boa noite. Obrigada por estarem aqui de surpresa. O que acontece? Por que essas coisas ainda continuam acontecendo e por que no mercado do adestramento a gente ainda sente tanto isso? Eu acho que tem um elemento humano aí que a gente tem que considerar no lado psicológico nosso, que é a gente foi se tornando como sociedade cada vez assumindo uma postura, né? A gente foi assumindo uma postura cada vez mais de fuga. O que isso quer dizer e qual que é o paralelo disso com os cachorros? Eu acho que a sociedade hoje em dia ela tem uma tendência muito grande de se afastar cada vez mais do elemento de responsabilidade pessoal. Muitas pessoas não gostam de ser confrontadas com seus problemas, com seus defeitos, com suas falhas e as pessoas estão sendo doutrinadas hoje em dia para não tocar nessas feridas, para nunca confrontar os assuntos que realmente importam e de continuar navegando na superficialidade. Então, é como se pessoas que têm filhos, você vê o comportamento do seu filho e começa a gravitar para um lado mais complicado, mais perigoso. E a recomendação é sempre não confrontar a criança diretamente, não fazer nada diretamente. É quase que esperar com que o problema se resolva sozinho. Então, se a gente pudesse resumir, hoje a gente está vivendo num universo onde as pessoas têm essa expectativa. Vamos esperar a coisa simplesmente se resolver. Vamos esperar o cachorro mudar. De repente ele vai crescer e vai amadurecer. De repente, depois que castrar, vai melhorar. E a mesma coisa seria a mesma premissa de você ter um filho e esperar que seu filho mude sozinho. Ou se você tem um relacionamento e você esperar que seu relacionamento entre nos trilhos sozinho sem que você tenha que fazer nada. Essa mesma postura é justamente o elemento que entra na conduta do ser humano como espelho na hora do adestramento de cães, porque as pessoas não querem ter que implementar nada, não querem ter que tomar nenhuma ação para fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente. Elas querem que o cachorro saiba sozinho, faça sozinho, mude sozinho. Ele acorde um dia, desperte e resolva não comer mais seus móveis, ou não fazer mais xixi no meio da sua sala, ou não latir mais para suas visitas. Então, eu sempre vejo essa resistência na hora de tomar uma ação. E a gente precisa muito avaliar por que isso ainda acontece. Na verdade, eu acho que acontece muito mais hoje do que acontecia antigamente. Pessoas da geração anterior, como a minha, são pessoas que têm essa visão um pouco mais clara. Mas, hoje em dia, as coisas não estão acontecendo nessa linha. Por isso que a resistência está sendo sempre tão grande. Eu vou contar para vocês qual foi o evento que eu fiz hoje. Eu acho que até, por isso, eu voltei até refletindo um pouquinho mais sobre todo esse assunto. Para todo mundo que está aqui há mais tempo, vocês sabem do que no começo do ano teve toda aquela confusão na internet. Luiz Amel pegou o vídeo meu e fez aquela confusão. Hoje eu tive que ir na delegacia dar depoimento sobre esse assunto, porque foi aberto um inquérito. Na verdade, o inquérito foi aberto a denúncia no Ministério Público, eu tive que ir lá. E isso, na verdade, me fez pensar muito sobre isso, que é todas as pessoas que ainda se expõem um pouco mais e colocam a verdade um pouco mais na frente de todos vocês, ainda tem que passar por esse desgaste de sentar e se justificar. Então, eu tenho anos e anos em redes sociais postando todo o meu trabalho publicamente para todo mundo ver, e eu tive que sentar numa delegacia e me justificar depois de mais de 2.000 vídeos, e eu tenho talvez o site de adestramento mais rico que existe de informação hoje no Brasil, mas eu tive que sentar numa cadeira para me justificar, porque uma pessoa que não sabe nada sobre isso resolveu falar um pouquinho mais alto na internet, e a influência dessa informação chegou num ponto onde eu tive que sentar e me justificar.
Então, são questões que fazem você refletir em relação o trabalho e por que é tão importante ter o suporte das pessoas que assistem e acompanham você. Porque lembrem que eu sempre falo isso para vocês, eu não vou estar sempre aqui. Um dia eu não vou estar aqui. E é muito importante que existam pessoas que possam levar isso para frente. Pessoas que tenham essa espinha um pouco mais forte e possam levar para frente o que é verdade, mesmo tendo que assumir esses quebra-molas, esses percalços, essas inconveniências, essas incomodações que são o que eu tive que passar hoje. Então, não contente em eu ter que limpar toda a minha rede social e já perdi um Instagram antes por conta disso, e depois ter que passar por todas essas coisas que falaram para mim na internet, eu ainda tenho que sentar na delegacia e explicar. E às vezes ainda me choca um pouco quando eu vejo as pessoas com preguiça de assistir um vídeo com mais de 5 minutos, com preguiça de acompanhar uma página por mais de uma semana, porque deixou de ser entretenimento. Ah, isso perdeu a graça, agora eu vou ver alguma coisa um pouco mais engraçada. Eu acho que o saculejo pra gente aqui é todos nós, como indivíduos dentro dessa sociedade, temos um poder muito maior do que nós imaginamos. Nós somos muito maiores do que todos esses pilares ideológicos que estão sendo empurrados para nossa garganta aí todos os dias, tá? Mas isso depende da nossa ação. Do mesmo jeito que falta ação da nossa parte na hora de se defender e falar mais alto e defender o que a gente acredita, eu acho que falta a mesma ação na hora de lidar com os cachorros. E eu faço esse paralelo pensando muitas vezes também no mercado de adestramento de forma geral, e eu vejo muitos profissionais por aí que não fazem um texto, não mostram nada, enrolam as pessoas, só usam palavras bonitas. E cadê o trabalho com esses cachorros? E essas pessoas aí, e muitos de vocês procurando profissionais assim. Então, será que o erro não está com a gente? Será que a gente não tem que avaliar um pouquinho mais se a gente está sempre fugindo da realidade, procurando sempre uma fantasia? Porque é tão nítido, é tão simples a gente entender que a verdade precisa ser exposta. E eu não estou falando só de relacionamento seu com o cachorro, eu não estou falando só do treinamento seu com o seu cachorro. A gente precisa parar de empurrar a realidade para embaixo do tapete em tudo, tá? Não é só no treinamento dos cães, é em tudo. Nós viramos uma sociedade extremamente passiva e isso é muito perigoso, cara. Não são só os cachorros que estão pagando preço, nós como sociedade estamos pagando um preço muito alto. Um dia falou, as pessoas querem viver num mundo de fantasia, fantasia faz mal para as pessoas e elas começam a viver num mundo paralelo. Pois é, eu acho que a fantasia ela tem uma ilusão de conforto para as pessoas. É muito mais fácil você esperar que o seu cachorro mude sozinho sem que você tenha que fazer nada. É muito mais fácil você não trabalhar o seu cachorro no condicionamento de caixa de transporte, imaginar que solto ele vai ser mais feliz, ele vai aprender como lidar com isso sozinho. Da mesma maneira que é muito mais fácil você estar, de repente, num relacionamento ruim e escolher não sentar e ter uma conversa séria para resolver, porque existe uma chance desse relacionamento ter que acabar. Ou você ter que, de fato, confrontar a realidade. Talvez acabe sim, mas será que não é melhor assim? Será que não é melhor você ter que fechar um ciclo para abrir outro? Hey, lady, I miss you. Então, será que a gente não tem que considerar elementos desse tipo para que nós juntos possamos ser eventualmente mais fortes, para que o que a gente está mostrando e tentando abrir os olhos das pessoas não chegue um pouco mais longe? Eu acho que tudo está sendo muito fechado, as pessoas deixaram de trocar essas ideias publicamente, deixaram de falar publicamente, deixaram de mostrar muita coisa publicamente, com medo dessa retaliação, com medo de verem acontecer com elas, de repente, o mesmo que aconteceu comigo. Eu estou disposta a passar por tudo isso porque eu acredito no que eu faço, e eu sempre acreditei. Isso não é só no mundo dos cachorros. Eu acredito no que eu faço porque eu mostro o que eu faço, eu não tenho nada para esconder. Mas ainda é chocante para mim ver que a gente tem boa parte da sociedade que ainda não acordou para esse momento, sabe? A parte de correção e restrição dentro do treinamento dos cães é um pedaço só. Ele é só um pedaço. Olha quantas outras coisas seu cachorro ganha da mesma forma que quantas outras coisas seu filho ganharia se ele fosse mais bem educado. Se naquele momento que seu filho se comporta mal, se você fosse lá e tomasse uma ação direta e lidasse com aquilo ali de frente, quantas outras possibilidades seu filho teria? Da mesma forma que você que está num relacionamento ruim, se você não sentar e confrontar seu problema hoje, daqui a 10 anos ele vai ser maior. Mas não, é mais fácil não lidar com isso. Não é. Isso é uma ilusão de conforto, uma ilusão de conveniência. Eu acho que essa micro-ilha ilusória que as pessoas criaram ao redor delas mesmas, de acharem que elas só precisam lidar com o que elas acreditam que é importante para elas e o resto elas deixam para lá,
Cara, vocês vão sofrer muito com isso lá na frente. Assim, o cerco, não só em relação à questão dos cachorros, mas em relação a muita coisa, está se fechando para as pessoas que não estão levantando a voz e dizendo o que elas realmente querem, tá? Não basta ter meia dúzia de conversa dentro dessas nossas câmaras virtuais fechadas. Eu acho que a gente precisa começar a agir de verdade de uma maneira diferente. Eu queria muito ver dentro do mercado de adestramento um pouco mais de coragem das pessoas. Eu queria ver os profissionais falando um pouco mais abertamente. Eu vi muita gente retrair em relação ao uso do colar eletrônico depois do que aconteceu comigo em janeiro. Vi muitos profissionais que até postavam mais coisas, deixarem de postar. Da mesma forma que eu vi um número pequeno, na verdade aparecia até um pouquinho mais. Mas eu acho que as pessoas, vocês têm que dar um pouco mais de apoio também para as pessoas que estão tentando levantar essa bandeira para vocês, porque quando eu ouvi o delegado me falar que esse processo no Ministério Público foi aberto simplesmente porque o Luiz Amel é uma pessoa influente, o que faz uma pessoa ser influente? O que faz ela ser influente? Isso, o nome disso é apoio e isso aqui, ó, tá? Apoio e incentivo financeiro. Eu falo para vocês que a quantidade de dinheiro que já foi doada para o Instituto dela ao longo de todos esses anos podia ter transformado o universo do adestramento. Se as pessoas, ao invés de doarem dinheiro para a causa dela, tivessem doado dinheiro para as pessoas que estão dispostas aqui a educar o mundo em relação ao treinamento de cães, quem sabe onde a gente já teria, em outro patamar já estaria, né? Eu posso falar de cadeira que nenhum treinador de cães recebe nenhum tipo de incentivo virtual financeiro de ninguém. Eu tenho links de doação de pessoas que querem incentivar a produção de conteúdo no meu site há anos. E assim, eu posso dizer para vocês que eu conto nos dedos de uma mão e sobra bastante dedos quantas vezes alguém foi lá e contribuiu com alguma coisa nesse sentido. Pensem que o mundo está sendo cada vez mais dirigido por quem tem influência e isso aqui, ó. Tá? E uma pessoa dessa, depois de todas as coisas que ela já fez publicamente, tá? Todo mundo pode procurar aí a quantidade de processos que existem em cima dela e a quantidade de coisas que ela já fez e ainda assim é uma pessoa que tem... Como que pode, né? Uma pessoa dessa tem influência tão grande dentro do Ministério Público que ela faz com que qualquer outro tenha que sentar e dedicar 3 horas do seu dia para dar justificativa do que... Eu não deveria ter que justificar mais nada para ninguém, né? Hoje, com a quantidade de coisa que eu tenho transparente, eu acho que ninguém coloca tanto vídeo como eu coloco de graça. Ainda assim, eu tive que me justificar, né? A Mandinha falou, pessoal, temos que dar mais apoio a Raquel para mostrar para mais pessoas que tá certo. Eu passei por muita coisa. Obrigada, Amandinha. Obrigada mesmo, cara. Representei todo mundo que usa a ferramenta, nem todo mundo tem essa coragem. Pois é, na verdade, obrigada, Amandinha, de coração. Eu, assim, absolutamente sei quem são todos vocês. Eu reconheço todas as pessoas que estão sempre aqui me dando suporte. Mas eu vejo realmente muito disso. É uma disparidade muito grande, né, que a gente tem de apoio, se a gente for ver. É tão pequeno, né, o que a gente recebe hoje em dia de apoio das pessoas. É tão pequeno para o que a gente briga por, né? Eu acho que a grande briga... Para vocês não sabem, eu nunca ganhei nenhum incentivo da eColor Technologies, por exemplo. Nunca. Eu nunca recebi um colar eletrônico deles de graça. Eu nunca recebi uma prong de graça. Nunca recebi uma caixa lavariquena de graça. Nada. Eu nunca ganhei nada para isso. Nada. Eu não sou patrocinada por eles. Eu não ganho nada deles. Nada. E há anos eu estou aqui abrindo essa porta e tentando mostrar para vocês o quanto isso pode ser benéfico para todos vocês. Então... eu acho que, assim, talvez uma diferença que a gente ainda tem aqui no Brasil, que eu vejo que isso é uma diferença grande dos Estados Unidos, é o público, a audiência da gente, vocês que estão aqui vendo, se beneficiando e vendo como isso pode ajudar vocês podem ajudar também, cara. Procurem os profissionais, ajudem as pessoas, porque é difícil, cara, é um caminho... Eu vou falar pra vocês, é um desafio grande continuar nessa carreira, sempre brigando contra esses monstros grandes que a gente tem aí, que são pessoas que estão sempre vendendo as mesmas coisas. Eu mostrei para vocês outro dia uma caixa de papelão numa das maiores lojas pets aqui de São Paulo por R$ 130. O produto não está lá porque ele é bonitinho, ele está lá porque ele vende. Isso você está falando de muito dinheiro por cima de um marketing para vender uma coisa que não serve para absolutamente nada. Mas é o nosso treinamento que é caro. O investimento para treinar um cachorro com a gente é mais caro. Por que é mais caro? A gente vive com esses cachorros 24 horas por dia. Todos os dias você está ajudando uma pessoa diferente. Não só treinando o cachorro que está com você, mas parando o seu tempo, sentando, fazendo um conteúdo, mostrando, esclarecendo dúvida, respondendo pergunta. Tudo isso a zero, a preço de nada. Isso é para que a coisa continue fixa na cabeça de vocês, para que vocês entendam, esclareçam, perguntem, tirem dúvidas. Todo o tempo tentando trazer assuntos diferentes para vocês que vão chegar mais ou menos no mesmo lugar, que é a importância da educação dos cães. Que eu sempre falei para vocês que é muito mais além
do que a educação dos cães, mas é uma educação de pessoas. Eu tento muito tocar em pontos e paralelos de comportamento social humano, porque sempre falei, por trás de cada cachorro tem uma pessoa. E se as pessoas não tiverem essa mente aberta e não entenderem o quanto isso vai impactar a gente lá na frente, a gente vai ter um problema. Eu tenho visto aqui em São Paulo um trend que não é legal. Muita gente que estava no adestramento está saindo do adestramento, muita gente está voltando para a ideia das creches, que é a ideia da dinâmica recreativa, porque elas não estão mais vendo o benefício em continuar nessa profissão. A briga está sendo tão grande que as pessoas estão se rendendo e jogando a toalha, indo para a conveniência. E isso não é legal de ver. Não é, cara. Muita gente tinha começado no caminho legal, estava indo num roteiro legal, e essas pessoas pararam por medo de retaliação, por medo de serem atacados na internet, por medo de não conseguirem se manter dentro da profissão com isso, porque é cada vez uma briga maior e, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas gastando cada vez mais e investindo cada vez mais em coisas que não servem para absolutamente nada. Eu comentei sobre isso na live anterior com vocês. Então, eu quero muito que vocês... Os valores estão no lugar errado, sim, com certeza. Tá tudo distorcido, cara, tudo. Eu ainda acho, assim... Esses dias eu postei um print para vocês de um comentário que veio no YouTube e de uma pessoa que perguntou o que é caixa de transporte. Cara, depois de 2.000 vídeos, se você entrou no canal e você tem essa dúvida, o fato das pessoas não entrarem, procurarem esse termo na própria internet, não precisa ser no meu canal, e fazer essa pergunta ali, é quase que uma afronta a tudo que você já construiu em termos de trabalho. Por quê? Porque simplesmente a pessoa não quer se dar o trabalho de assistir 5 minutos de vídeo ou fazer uma pesquisa. Então, o interesse das pessoas pelo que é importante e necessário está cada vez menor. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão interessadas em coisas que não fazem diferença nenhuma para a vida delas. É o mundo do entretenimento, né? Que está sempre em evidência, está sempre sendo assim, né? Joanne, honey, I will do this. I will do stuff in English. I will start doing stuff in English. And I'll launch this tomorrow. I'll tell you guys how is it going to work. I'll probably do it in a different page so I don't get things mixed up. But I'll definitely do those. Bora, Denis, bora fazer as coisas, bora fazer as coisas. Eu continuo fazendo, né? Eu sempre fiz e eu acho que eu sempre senti falta, né, de ver o mercado crescer mais por essa direção. Eu sei que o título da live foi bem direcionado para uma coisa específica de treinamento de cães, mas tudo tem a ver com o que eu estou falando aqui. Falar sobre coisas difíceis como restrição e correção, isso não deveria ser um assunto difícil. Isso é um assunto difícil porque poucas pessoas falam sobre isso de maneira aberta. A maioria das perguntas que eu posto para vocês aqui, vocês veem quantas vezes surgem para mim o mesmo tipo de pergunta, né, quando a gente fala sobre caixa de transporte e tudo mais, mas as perguntas sobre brigas entre cães da mesma casa, por exemplo, eu já respondi essa pergunta milhares de vezes e eu sempre falo para as pessoas, a primeira coisa que você tem que investir numa caixa de transporte, uma para cada cachorro, é poder separar os cães para poder treinar eles. Isso é o início e eu acho que as pessoas esperam ver uma resposta de 2 ou 3 minutos como uma varinha mágica que diga exatamente como tudo vai fluir. Tem milhares de variáveis em situações de cães que eu nunca vi. Mas uma coisa genérica eu posso garantir, que é assim que você começa. Então, eu acho que é muito difícil para um profissional se manter firme numa profissão a longo prazo, como eu vejo vários desistirem muito fácil, porque eles não conseguem se manter consistentes dentro dessa mensagem, não conseguem lidar com essas porradas de volta, que é essa situação da delegacia, por exemplo, de você ter que se justificar e ver pessoas como essa ganhando milhões por mês de doações de pessoas que não fazem a menor ideia para onde esse dinheiro está indo e sabem muito bem que isso não vai para lugar nenhum, mas eu quero me sentir bem ali fazendo parte dessa tribo que está na moda, né? Então, talvez... Lu falou, boa noite, a partir dos seus vídeos consegui convencer minha família a encontrar um profissional que está me ajudando a treinar meu cão. Obrigada por seus conteúdos. Obrigada de coração. Eu fico feliz de ver que eu sei que tem pessoas que eu ajudo, eu fico muito contente de ver isso. Mas ao mesmo tempo eu quero muito que, assim, abrir para vocês aqui de novo mais uma oportunidade de falar sobre isso. Não deixem de curtir os vídeos, não deixem de apoiar, deixem comentários, ajudem, cara, o conteúdo a subir. De verdade, eu fiquei assim, depois que eu passei essas 3 horas lá, eu fiquei pensando, eu falei, cara, influência e incentivo financeiro são as coisas que poderiam ter mudado o mundo do adestramento. A gente não tem esse incentivo de pessoas grandes, mas a gente pode ter de pessoas pequenas, entendeu? Então, eu acho que assim,
Eu não tô falando de grana só aqui. Eu tô falando de, cara, você viu o vídeo, passou no seu feed, olha, curte o vídeo, compartilha com alguém. A gente precisa de vocês aqui, cara, porque vai ter um momento, como muitas pessoas já estão saindo desse mercado, vai ter um momento que as pessoas boas vão embora. Porque as pessoas vão sentir que elas não têm esse suporte. E, eventualmente, como eu falei para vocês, o mercado de São Paulo está andando para trás agora. Agora a gente está vendo, como eu falei para vocês, pessoas que tiveram uma boa base profissional, que aprenderam até um certo ponto e que agora vão ser donos de creche. Agora não querem mais saber de treinar os cachorros, porque elas entenderam que isso não vale a pena, a retaliação não vale a pena, a briga grande não vale a pena. E elas voltaram para a conveniência. A gente vai perder esses bons profissionais. E agora, lá na frente, vocês vão contar com quem? Não vai ter mais muita gente tentando abrir os olhos de vocês de graça, por nada. Então, parece bobagem, mas não é, tá? Então, ter que falar sobre assuntos como esse semanalmente, tocar nesses pontos semanalmente, é um trabalho não remunerado para todos nós. É uma forma que a gente tem de sentar aqui e tentar trazer vocês um pouquinho de volta para a realidade com coisas simples, mas em muitos momentos a gente se sente muito sem suporte quando a gente vê o grau de engajamento que o conteúdo que a gente tem gera e como as pessoas passam despercebidas muitas vezes por isso. Eu conheço várias pessoas que não dão esse apoio de suporte para mim aqui, em rede social, em YouTube, nada. Mas quando precisam, me pedem ajuda, né? Então, eu não quero ser a pessoa hostil que vai deixar de ajudar os outros, eu não quero ser a pessoa que vai virar as costas e vai se tornar mais um desses profissionais que entram na esfera da arrogância e passam a nunca mais ajudar ninguém. Eu não quero, mas eu vou ser bem franca, cara. Nem todo mundo vai para a delegacia sentar e se justificar como eu fui hoje, com a cara limpa e voltar e fazer tudo do mesmo jeito, considerando tudo que eu já deixei para trás de histórico do meu trabalho. Faz muita diferença esse reconhecimento que a gente precisa ver se o trabalho realmente está indo para algum lugar, porque eu poderia tranquilamente acreditar que eu já fiz a minha parte aqui. Eu não acho que tem muito mais o que eu preciso mostrar, eu preciso fazer. Eu acho que eu preciso muito que vocês mostrem o que vocês precisam e o que vocês querem também, porque é muito frustrante a gente dedicar muito tempo de trabalho para isso e ver o mercado andar para trás, como eu estou vendo o mercado de São Paulo andar. Então, de novo, cara, assunto de restrição e assunto de correção são assuntos que precisam ser mais abordados. Isso é a base de tudo. Os cães que não passam por isso sempre vão ser cães problemáticos. Eles não vão mudar sozinhos. Eles não vão se transformar nos melhores cachorros do mundo simplesmente porque eles acordaram com a cabeça diferente. Da mesma forma que as pessoas ao redor de vocês não vão simplesmente mudar sem que vocês tomem ação nenhuma. A ação, muitas vezes, não é só o que você faz com o seu cachorro, mas é como você se torna como ser humano lá fora também. Esses dias aconteceu uma outra cena, eu estava com a Nana e a dona dela estava junto comigo, a gente estava na frente do açaí e um rapaz chegou com um cachorro, numa guia retrátil, e aí o cachorro veio direto na direção dela, ela ficou super assustada, aí eu falei para ele, você pode, por favor, chegar um pouquinho mais para trás, porque eu estou com a minha cachorra aqui. Ele fez assim para mim, a rua pública, é você que está se agregando. Olha como é a mentalidade das pessoas. A rua é pública, só que ao mesmo tempo ele está clamando a rua para ele. Eu não tenho o direito de sentar na minha calçada com a minha cachorra, porque a rua é pública na cabeça dele. A rua não é pública, a rua é dele. E ele tem o direito de invadir o espaço da minha cachorra, porque a rua é pública. Então, foi bem chocante, assim, a dona dela até ficou bem assustada. Falou assim, nossa, Raquel, não acredito como esse cara foi rude. Eu simplesmente virei as costas, deixei ele falando sozinho, peguei minha cachorra, mudei de lado e acabou. Mas essa decência de conduta humana as pessoas não têm mais. Então, às vezes, você precisa ser um pouco mais rude. E, às vezes, você precisa ter uma atitude um pouco diferente e não deixar certo tipo de coisa passar. Eu não deixei de jeito nenhum ele chegar perto dela. Eu não quero saber se a opinião dele eu estou segregando ou não. A cachorra é minha. Então, eu acho que falta muito dessa veia nas pessoas de... Eu disse para a dona dela, eu falei, se prepara porque isso vai acontecer. Muitas vezes. As pessoas não pedem mais licença para invadir seu mundo e tomar seu tempo. Mas o contrário, ninguém quer perder tempo com você. Então, às vezes, quando a gente tem que ajudar as pessoas, a gente muitas vezes tem que lidar com situações muito difíceis, tem que encarar problemas que são grandes. Mas eu acho que são grandes lições para a gente aprender, até para todos os profissionais que gostam. Muita gente manda mensagem para mim pensando em entrar nessa profissão. Estejam preparados, cara, estejam muito bem preparados. Tem muito desafio por trás dessa profissão que muita gente não vai contar para vocês. Mas tem. Lidar com o mundo lá fora não é simples. Eu acho que é por isso que eu faço tanta questão de mostrar muita coisa lá fora para vocês enxergarem como pode ser desafiador essa fase do treinamento do cachorro, mas ainda assim você vai ter que lidar com essa resistência, porque você está ali fora querendo fazer o que é certo,
mas você ainda vai encontrar uma resistência muito grande daqueles que poderiam absolutamente se beneficiar da sua ajuda, pedindo exatamente o contrário. E não se enganem, tá, gente? O mercado comercial tá assim, de profissionais que vão se aproveitar disso de vocês. Ah, você quer ouvir fantasia? Eu vou te vender a fantasia bem bonitinha, enroladinha num laço rosa para você comprar. Tá cheio de profissionais que vai se resguardar e não vai te mostrar nada e vai te cobrar muito caro para sentar e ter uma conversa com eles. Muito. E eu acho que se a gente não buscar um pouco mais, não apoiar um pouco mais as pessoas que estão com essa porta hoje, ainda hoje, aberta para vocês verem essa realidade, vocês não vão ter mais essa oportunidade lá na frente. Eu já vejo muita gente hoje em dia aí que não troca duas linhas com ninguém se não cobrar, tá? Então, se o mercado for por esse caminho, o que vocês vão ter na frente de vocês vão ser só esses artigos bonitinhos, falando que de bem-estar animal, que qualquer coisa que você faça que vá contra a vontade instintiva do cachorro é maus tratos, e vocês que se virem para descobrir o caminho certo, porque tudo vai ter um precinho atrelado do lado, tá? Enquanto essa informação foi de graça e gratuita para vocês durante esse tempo todo. Então prestem bastante atenção, tá, cara? Muita atenção. Deixa eu voltar nos comentários de vocês aqui. Jonas, falou, os humanizadores estão muito sem noção. Cara, na verdade, o negócio tá complicado, viu, gente? Jonas, estou com tolerância zero para dono sem noção. Verdade, Jonas. Já falo logo para conter seu cachorro. Se eles não obedecem, eu mesmo pego a guia do outro cão, dou com o totó no pé. Cara, a gente vai começar a ver situações onde esse tipo de conflito vai ter que começar a acontecer um pouquinho mais, cara. Eu acho que assim, no fim, talvez a gente tenha que ir um pouquinho mais firme em relação a esse tipo de situação, porque não dá para contar mais com o bom senso das pessoas, principalmente para quem está em grande metrópole. A gente vai começar a ter problemas cada vez mais sérios, tá, em relação a isso mesmo. Outra cena que eu vi essa semana, eu fui almoçar com a Nana. Tava uma moça sentada com a cachorrinha dela, numa boa, uma cachorra quietinha, tranquila, quieta. Chegou uma outra pessoa com, acho que eram uns 4 ou 5 Lulus da Pomerânia, todos histéricos, gritando. Ela simplesmente sentou do lado dessa mulher e deixou os 5 cachorros dela irem em cima do cachorro da mulher. E essa mulher ficou completamente desconcertada, simplesmente chegou pro garçom, cancelou o pedido dela, levantou e saiu. A outra não pediu desculpas, nada. Assim, é impressionante como a gente está perdendo essa habilidade de lidar com o confronto. Porque a mulher já estava ali, dentro de um restaurante, já tinha feito o pedido dela. Ela literalmente teve que mudar a programação dela inteira, sair daquele lugar, porque alguém foi inconveniente com ela. E ela tranquilamente poderia estar no direito dela de falar assim: moça, deixa eu explicar uma coisa, eu preciso que você tire seus cachorros de cima do meu. Eu estou almoçando, eu não quero ser incomodada. Ponto final. Mas é aquele medo de ser desagradável, é o medo de não ser gentil, é o medo de perder o quê? Um momento de elegância na rua, um momento de quê? Você está deixando alguém confortável? Quem? Uma pessoa que você nem conhece? E é gritante isso, porque isso não acontece só com estranhos, isso acontece com pessoas que estão dentro do nosso círculo social. Quantas pessoas são rudes com você, são negligentes com você, não te dão o mínimo valor e ainda assim a gente empurra por debaixo do tapete e finge que está tudo bem? Vocês estão com medo, a gente está com medo de quê exatamente? Será que não está na hora de dar uma limpada geral nesse tipo de relação? Não é só com cachorro, não é só com estranho, com cachorro, é com todo mundo. Todo mundo está ficando tão contido constantemente que a gente vai empurrando, né, tudo isso para baixo e não vai falando nada. E esse comportamento está tão nítido para mim na tradução do dia a dia com os cachorros que, cara, é triste de ver. Mas o que mais me choca, eu sempre falo isso para vocês, o que mais me choca é a conduta dos profissionais dentro de todo esse cenário. Eles, mais do que qualquer outros, deveriam saber o que eu estou falando aqui. Eles, mais do que qualquer outros, deveriam ser os pioneiros e falar a verdade lá na frente, expor o que está acontecendo todos os dias. Não falta assunto para falar. Não existe falta de conteúdo. Sentar aqui e falar sobre coisas novas e episódios do dia a dia, todos nós temos uma lista de episódios semanais que a gente testemunha todos os dias. Todos nós temos assuntos que nós podemos trazer e falar e repetidas vezes expor, mas tem muita gente que opta por não dizer nada. Então, isso é complicado, isso também prejudica o nosso mercado, também, tá? É difícil assumir a frente, né? Mas é só assumindo a frente que a gente vai resolver, não tem outra saída, tá? Não tem. Porque o sapato vai apertar, vai pegar para você, e então ou você assume a frente, ou então você espera que alguém com conduta de ameba faça por você. Então, eu acho que e vai fazer do jeito deles, tá? Que é o que acontece no mercado de adestramento em São Paulo e na maioria do Brasil. É o famoso adestramento comercial. Eu fico em cima do muro. Eu falo que eu gosto disso, mas eu gosto daquilo também. Eu aceito isso, mas eu aceito aquilo ali também. A armadilha maior é para vocês, que vão pagar por esse serviço no final
e vão ser constantemente enganados. Não tem segredo, não tem porque... Hoje ainda existia uma pergunta do que é caixa de transporte. Eu queria ver todo mundo mostrando isso todo dia e falando da importância disso todo dia. Não tem por que ninguém ter dúvida sobre o que um colar eletrônico faz com o cachorro. Essa altura do campeonato, todos os profissionais deveriam saber. Porque todos usam. Só que tem um monte de gente que finge que não usa e fica escondidinho aí atrás da cortininha sem falar nada. Então, eu acho que a gente passou um pouco do tempo onde a gente tinha essa, talvez, se aqui existiu, né? Essa ilusão aí de ser agradável com todo mundo. Eu acho que a gente já atravessou esse limite, a gente está num momento bem perigoso, cara, bem perigoso mesmo em relação a isso. Mas, I'll explain my audience, all right. Starting tomorrow, everybody here that's the US audience, I'll launch the new page tomorrow and you'll see the new live shows. Everything is going to be in English starting tomorrow, guys. Just wait. Então, é isso, tá, gente? Eu quis... Ai, Marlene, meu anjo, Marlene falou. É isso aí, sim, verdade, o medo de não ser gentil. Minha amiga querida, um beijo enorme. Medo do confronto e conflito, anulação das pessoas, é isso que a gente vê no comportamento do dia a dia com seus próprios cães, com certeza, cara. Eu acho que a gente perdeu essa habilidade, de confrontar, a gente perdeu essa habilidade de lidar com a parte mais difícil mesmo, que é muitas vezes, não é o dizer não para o cachorro que pega para as pessoas, é o dizer não de forma geral. A gente não consegue estabelecer esse limite em relação ao interpessoal. E é por isso que as pessoas gravitaram para o universo online e se afastaram cada vez mais do universo real, porque no universo real você tem que fazer isso frente a frente com as pessoas. Em online, a única coisa que você tem que fazer é deixar a pessoa no ar ou bloquear a pessoa. Mas é aqui, na vida real mesmo, que você testa essa habilidade do indivíduo, né? Jonas falou, recentemente vi um adestrador vendendo seu e-collar com medo de cancelamento. Creio que não deve ceder essa censura. Com certeza não, cara. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Ninguém quer passar por esse tipo de coisa virtualmente falando, mas você só vai chegar do outro lado se você passar. No fim, eu acho que até dou graças a Deus que isso tenha acontecido, para as pessoas serem sacudidas e verem aonde ainda nós estamos e o caminho longo que a gente ainda tem para expor para as pessoas o que é de verdade o colar eletrônico, por que ele é tão benéfico, por que ele é tão importante no treinamento dos cães. E cada um desses adestradores, cada uma dessas pessoas que recuou, que parou de falar, que se escondeu, que não falou mais nada de colar eletrônico, vocês são tão culpados quanto qualquer um dos outros aí que vem pela frente. Porque quem cala consente, né? É assim o ditado? Quem cala consente. Se a gente quer um dia respeito por essa profissão, se a gente quer ver um dia um mundo diferente, tá, cara? Não só para esses cachorros, mas para as pessoas que têm cães, ou a gente fala ou esquece, se entrega. Quem se cala, se entrega, tá? Eu vi muita gente curvar para trás aqui em São Paulo, mas muita gente. E eu fico muito triste cada vez que eu vejo mais uma crechezinha de brincadeira abrir, cada vez que eu vejo mais um lugarzinho desse recreativo abrir e na segundo mês de abertura comprar 3 mil seguidores no Instagram e dizer para todo mundo que a creche está bombando, que esse é o melhor lugar do mundo. São vocês, cara, que têm o poder na mão. Vocês, a audiência, os donos de cães, as pessoas de verdade. Vocês têm o poder de direcionar essa balança, de jogar essa influência no lado certo ou no lado errado. Se for muito chato e difícil para vocês, cara, vai na página do profissional, pelo menos uma vez por semana. Curte os vídeos que a pessoa postou. Faz isso não custa nada, é 2, 3 segundos do seu dia. Para de passar reto e dá um pouquinho de apoio para essas pessoas que ainda estão dispostas a fazer essas coisas de graça por vocês. Porque daqui para frente, tudo vai ser pago online, ninguém vai ter mais acesso a nada. Se você quiser ter acesso a qualquer tipo de informação, você vai ter que pagar. E eu não quero ver o mundo nesse lugar. Eu ainda acho, tem lugar para conteúdo pago? Ah, absolutamente tem. Mas ninguém ganha notoriedade começando com conteúdo pago. Se você não tem nada para mostrar de graça, quem que vai pagar com conteúdo seu? Aí quem pagar por isso, desculpa, cara, a culpa é sua que você está jogando seu dinheiro fora. Aqui em Porto Alegre já é proibido, nós levamos muita multa se usamos e parece que vai ser uma realidade nacional. Carla, sabe qual que é que acontece? Eu acho que todo mundo que hoje vive em estados onde essa proibição já se estabeleceu, não fiquem só reclamando na internet. Lembrem que qualquer político, deputado, congressista que defende o seu estado, que representa seu estado, ele representa você. Juntem pessoas e vão questionar esse cara. Nenhuma lei escrita no Congresso não é passível de alteração porque ela depende de você como população. Eu acho que a gente esquece muitas vezes que a política, a gente acha que nós somos escravos da política. Não é assim que deveria ser, tá? Por qual é político, qualquer cargo público, ela deveria estar ali representando você, não o contrário, tá? Então, cara, a lei tá errada e vocês não concordam, se juntem, cara, vão bater na porta desse cara. Eu sei o nome da pessoa que colocou uma denúncia para mim no Ministério Público, eu sei exatamente quem é.
Vai atrás da pessoa. Não senta e espera. Não espere acontecer a famosa, isso vai chegar no Brasil inteiro, em território nacional. Não espere esse dia chegar. E se já aconteceu no seu estado, vai atrás, cara. Junta as pessoas do seu estado, vão atrás. Cadê os seus clientes que usam colar? Cadê as pessoas que foram beneficiadas por isso? Junta essas pessoas e vai lá. Pede uma audiência, senta lá, eu quero falar, você trabalha para mim. O seu salário é pago com o meu imposto. Você me deve explicação, não o contrário. Fala, eu acho que você está errado, essa lei está errada, e a gente tem que revisar isso sim. Pressionem, cara, pressionem. Primeiro eu concordo, ninguém vai fiscalizar isso, mas mais do que isso, se vocês querem fazer a coisa certa, comecem a questionar. De novo, quem cala, consente. Há anos eu falo de colar eletrônico aqui, anos. E quando eu comecei a falar de colar eletrônico, não era proibido em lugar nenhum do Brasil. Nenhum. Todas as pessoas que já usavam colar eletrônico, tinha gente que já usava colar eletrônico há muito mais tempo do que eu. Pessoas que apareciam na televisão com cachorros de colarzinho eletrônico escondido. Esses foram os primeiros estados a perderem o direito de usar o colar eletrônico. Por incrível que pareça, onde tinham pessoas que usavam colar mais tempo, foram os primeiros a perder esse direito. Sabe por quê? Porque passaram anos trabalhando escondido. E foram os primeiros a virem me atacar quando eu comecei a fazer conteúdo público aberto sobre colar eletrônico. Perderam, como vários outros estados. Eu conheço a listinha dos estados que perderam. É a listinha de todo mundo, ó, caladinho. É a listinha que ninguém aparece, que ninguém documenta seu trabalho, que ninguém mostra nada, que ninguém fala nada. Então, o ponto é o seguinte, agora é muito mais difícil reverter. É muito mais difícil reverter do que fazer. Mas agora que vocês estão nessa situação, vão atrás, cara. Vão atrás para reverter. E eu vou além, tá, Carla? Assim, denúncia, foi o que aconteceu comigo. Sabe o que vai acontecer na denúncia? Eu não tenho nada para esconder. Você quer ver? Eu fui lá na delegacia, eu explico o que você quiser sobre o colar eletrônico. Eu não tenho problema nenhum. Eu fui sozinha lá resolver. Quando você está certo, você não tem que temer nada. Não existe nada de errado no colar eletrônico. Absolutamente nada. Pelo contrário, é a melhor ferramenta que existe hoje para treinar cachorro, que não falta exemplo. Qualquer pessoa que já teve seu cachorro treinado no colar. Por isso é tão importante documentar o trabalho de vocês. E quantas vezes eu falava para todo mundo, documente os treinamentos de vocês, eu quero detalhes, mostre mais, sente, explique o cachorro, fale sobre o caso, fale onde o colar entra. Você já imaginou se todo mundo tivesse feito isso ao longo desses últimos 10 anos? O que a gente teria de conteúdo na internet para confrontar esse tipo de informação seria infinito. Ninguém nunca derrubaria a gente como classe. Por que isso não tem? Eu conto nos dedos de uma mão, os adestradores que hoje documentam seu trabalho de forma detalhada. Aqui, ó, uma mão eu conto. Quantos adestradores existem no Brasil hoje? Por isso que vocês recebem um esparadrapo na boca. Por isso que um dia proíbe colar, aí amanhã vai proibir prong, guia unificada, vai proibir caixa e acabou. Um dia vocês vão se ver numa situação onde vocês não têm direito de fazer mais nada. Sabe por quê? Porque ninguém falou nada. Não é difícil essa briga, não é. É simples. Se todo mundo visse esse exemplo, vamos documentar o trabalho com os cães. Custe o que custar. Não importa se eu perder seguidor, não importa se alguém vai me xingar, não importa se alguém vai falar mal de mim, ou se eu tenho que ir na delegacia dar depoimento. Eu vou mostrar. Porque contra fato não tem argumento. Ponto final. Contra fato não tem argumento. Hoje, se não fosse só o meu canal, se como o meu existissem mais 10 mil canais no YouTube, qual a informação ia estar na frente? Será que não ia ser a nossa? Será que não era a nossa que ia estar lá no topo? Quando alguém procurasse sobre colar eletrônico, não ia ser a gente que ia estar lá no topo? Qualquer busca do Google, todos nós. Tá vendo como o poder está na nossa mão? A gente não sabe. Nós poderíamos ter o domínio 100% desse mercado. A gente teria uma sociedade com cabeça totalmente aberta se a gente não vivesse num mundo de covardia e preguiça. De gente que fala, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não quero. Então não reclamem depois. Não reclamem depois. E ficar sentado esperando isso ser proibido no resto do país inteiro é outra atitude covarde. Você não vai fazer nada não? Então sente, fique caladinho e aplauda quando for proibido no Brasil inteiro. Eu lembro de quantas vezes eu fiz live aqui no meu YouTube para falar sobre o projeto de lei que estava surgindo em outro estado que não tinha nada a ver comigo. Eu poderia tranquilamente ter ficado calada e não me metido. Onde estavam as pessoas de nome grande nesses estados? Por que elas não apareceram? Na hora de sentar e fazer uma live comigo, não serve. Quantos deles vieram me criticar quando a confusão toda surgiu em janeiro? Eu fui atacada pelo meu próprio meio. Os adestradores vieram em cima de mim, porque de repente agora eu não sei usar o colar. Mas ó, aqui onde eu tô, não tem proibição. Por que será? Por que será? Tá?
Eu não estou preocupada se o meu nome como profissional vai estar na lama, não. Eu sei o que eu estou defendendo. Eu sei o que eu estou defendendo. Eu adoraria ter mais suporte, adoraria ter mais profissionais andando no mesmo ritmo, adoraria ver pessoas que parassem com essa covardia, com esse medo e essa tendência a voltar para o que é mais conveniente. Porque o que é mais conveniente sempre vai ser a sua prisão. Ah, é difícil fazer adestramento? É. É mais conveniente abrir creche? Eu vou abrir creche. Então esqueça. Você saiu da arena de adestramento, você não é mais treinador. Toda opção que você faz, toda, que você abre mão do que é o correto, do que é a verdade, pela conveniência, é você que vai perder. Você acha que você não vai? Você pode ganhar mais dinheiro, sua vida pode parecer mais confortável agora, você vai pagar esse preço lá na frente. E vai ser alto, vai ser bem alto. Eu não vou jamais me vender pela conveniência. Não vou. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Enquanto eu estiver nesse mercado, eu sempre vou falar o que eu acho que deve ser falado. Infelizmente, nem todo mundo está aqui para andar nesse ritmo. Eu estou aqui para incentivar, adoraria ver. Eu acho que hoje eu conto muito mais com vocês que são donos de cães, com vocês que têm os seus cachorros, que já passaram por essa experiência, do que com qualquer outra classe. Porque talvez vocês tenham a voz mais forte e possam falar mais alto do que qualquer um deles. Porque vocês, de fato, não tem nenhum cachorro dentro dessa briga, vamos lá. Para vocês é só a história de vocês. E eu super aplaudo e apoio todos vocês que eu sei que são só donos de cães. Quando vocês postam um vídeo aqui, podem me marcar, eu faço questão de compartilhar, porque falta, cara, falta muita espinha para os adestradores. Falta muita coragem. Porque não é difícil, como eu falei para vocês. Não é. O difícil é só você ter essa coragem de encarar o que possivelmente vem como retaliação. E muitas vezes não vai ser nem um décimo do que vocês imaginam. Muitas vezes o que vocês estão evitando seria a grande vitória de vocês. Isso é o mais irônico, é o mais louco. Eu acho que na sociedade de hoje, o que a gente mais vê são pessoas que fogem justamente do que seria a grande felicidade delas. Em tudo, tá? Não estou falando só do treinamento de cachorro, postura como profissional, não. Tudo. Todo mundo tem medo de correr atrás do que realmente te faria feliz. E todo mundo abraça o que é mais triste, o que é mais frustrante, porque simplesmente é mais conveniente. Sacudam a cabeça de vocês, cara, começa a pensar um pouquinho sobre isso. A vida passa rápido. A vida passa muito rápido. Eu vejo tanta gente jogando tanta coisa fora que, assim, é chocante para mim. É chocante ver vidas enterradas e potenciais enterrados embaixo de gavetas, simplesmente porque é conveniente, porque aquilo ali já é familiar. E eu não quero sair de onde eu conheço, não é assim? Todos nós somos culpados disso até um certo ponto, mas eu acho que está mais do que na hora de todo mundo acordar e sacudir um pouco isso daí, viu? Deixa eu ver aqui, Flavinha falou, fácil aprovar projeto de lei sem ver os benefícios, porque não fazem mais lares para os cães e punição e abandono. É isso aí. É fácil, né? Na verdade, assim, todo esse pessoal que é envolvido com tudo isso, esses deputados, essa turminha aí, eles não estão dentro dessa arena. Eles não lidam com o cachorro no dia a dia. Nada mais é do que um viés político. Por quê? Porque a população ainda é tão seduzida pela ideia dos candidatos, a gente é tão seduzido pela ideia do salvador, né? Vai vir alguém que vai salvar você. Vai vir o candidato que vai fazer sua vida ficar bem mais fácil, né? Ninguém bota coisa de vocês, cara. Nenhuma dessas pessoas se importa com nenhum de vocês, muito menos com os cães de vocês. O interesse deles é outro, completamente diferente. Isso é uma outra conversa para um outro dia, mas, cara, parem de achar que existe qualquer tipo de benefício para cachorro em nenhum tipo de projeto. Nenhum projeto de lei tem como benefício nenhum tipo de animal. Nem vocês, como ser humano. Tá? Pode pôr isso na cabeça de vocês. A agenda é outra, completamente diferente. E nada que está sendo feito e debatido ali vai trazer benefício para nenhum de nós aqui. Exatamente, é isso aí. A gente tem que fazer as coisas que a gente acredita, cara. A gente tem que largar um pouco de lado a ideia, cara. Acho que assim, está sendo o grande mal da humanidade, a ideia de conveniência. A gente literalmente está vendendo nossa alma pela conveniência. As pessoas estão sendo sugadas do seu próprio instinto de vida. Ninguém vive mais, ninguém sorri mais, ninguém faz nada porque não tem. As pessoas viraram ocas por dentro. Elas são aqueles robozinhos que andam na mesma fila, sem reação nenhuma. Eu não quero saber de mais nada, eles ficam ali, ó. Aí aqui é conveniente, aqui é a família, vou ficar aqui. É o livro de Êxodos, tudo de novo. Natasha falou, perdi o início, mas como começar a corrigir um pastor alemão adulto super agressivo? Comprei a Baskerville, a Prong maior. Pode começar direto na escola ou primeiro é só habituar a pressão? Natasha, assim, se você quiser, me fale depois mais detalhes, tá? Mas tem uma questão muito importante aí. O que é considerado um cachorro super agressivo? Eu acho que é importante a gente discorrer um pouco sobre agressividade também em outro momento, porque muito do que eu vejo as pessoas categorizarem como agressividade, na verdade não é, tá? Muitas vezes a gente está falando de uma grande reatividade aí que o cachorro tem, de uma não familiaridade que o cachorro tem com uma série de outras coisas. Dito isso, vai entrar correção? Vai, mas
Você tem que ter uma certa delicadeza em trabalhar casos assim, porque a gente tem que levar muito em consideração de onde esse cachorro é, o que vai ser feito com ele, qual que é a proposta a longo prazo de vida para esse cachorro e quem vai manusear esse cachorro lá na frente, tá? Respondendo de forma curta, sim, é importante um bom condicionamento de focinheira. Quem tem esse cachorro, quem é mais familiar com ele, tem que fazer um condicionamento prévio, sim, para ele entrar no treinamento já assim. E absolutamente dá para começar no cola eletrônico. Eu não tenho problema nenhum em começar no dia 1 com cola eletrônico com cachorro nenhum, tá? Muita gente discorda de mim nesse ponto e acha que o colar tem que entrar mais para frente. Isso é muito relativo. Eu não vejo nenhuma razão para não começar do zero no colar. Você pode começar no colar, depende muito do seu objetivo e de onde o cachorro está. Tem cães que vão trabalhar bem uma semana sem colar só na prong, você pode lapidar ele em algumas coisas, mas não existe nenhum problema em começar do zero no colar. Depende do que você vai fazer com o colar. Então eu precisaria saber mais detalhes sobre esse cachorro aí, tá? A régua é para geral, com certeza, sim, com certeza. Exatamente, as leis são para Luiz Abel da vida. Pensem, lembrem do que eu falei para vocês, do que o delegado falou para mim. Por que isso chega longe? Por que pessoas como ela chegam longe? Influência. A gente está falando aí de 5 milhões de pessoas no Instagram. E sei lá mais onde essa criatura tem. E a gente está falando de incentivo financeiro. A gente está falando de muito dinheiro por trás de pessoas assim. Sempre vai existir muito dinheiro por trás de fantasia e conveniência e mentira. Sempre. Siga o dinheiro, você vai encontrar. As pessoas estão falando a verdade, não tem incentivo normalmente de ninguém. Estão brigando sozinhas, por isso que elas são alvos fáceis muitas vezes. Então, elas não têm esse suporte por trás, esse mecanismo forte por trás, que faz com que a defesa delas seja maior. Então, eu acho que assim, apoiem. Quando eu falei para vocês apoiar, não estou falando só de mim não, tá? Estou falando de pessoas que fazem um trabalho muito legal. Não deixem de apoiar. Parece besteira, mas curtir um vídeo faz com que ele tenha mais alcance. Compartilhar um vídeo faz com que ele tenha mais alcance. A gente precisa chegar em mais pessoas. Eu não acho que essas pessoas conscientes desapareceram do mapa 100%. Elas existem, mas a gente precisa poder chegar nelas. E para a gente chegar nelas, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, que é todo mundo fazer a sua parte. Tem profissionais bons no mercado? Tem. Tem gente consciente no mercado? Tem. Tem gente que ainda não tem tanta coragem? Tem também. Mas a gente também tem que expor o nosso ponto de vista como usuários desse serviço, vamos lá. Vocês todos que se beneficiaram por isso, cara, não deixem de ajudar. Não está bonito o cenário do mercado de adestramento, principalmente em São Paulo, e ver esse mercado andar para trás é muito triste, de verdade. Depois de tudo assim que a gente já construiu, chegar num ponto onde você vê as pessoas saindo de uma seriedade de treinamento de cães para brincadeirinha, brinquedinho, bolinha, engenhocazinha pendurada no teto, cara, é muito decepcionante, mesmo, tá? Então prestem muita atenção nisso daí. Mas é isso, gente, eu não vou me alongar mais tanto aqui, eu queria só dar esse desabafo aqui com vocês. Vai ficar tudo bem, tudo certo, nada demais, já falei com o delegado, tá tudo ok. É uma inconveniência? É, uma chatice? É, mas talvez seja um dos motivos a mais para a gente voltar a sentar e ter conversas desse tipo, e que vocês saibam que pode acontecer com qualquer um de vocês. E se acontecer, não é motivo para vocês largarem a profissão. Não é motivo para vocês pararem de fazer o que vocês estão fazendo. Essa é a hora de vocês voltarem com mais força, mostrarem cada vez mais o trabalho de vocês, porque não existe argumento contra a evidência real. Quando o seu trabalho está aí, documentado publicamente, de graça para todo mundo, ninguém pode falar nada. O máximo que a pessoa vai fazer é isso aí. Fazer você perder 3 horas do seu dia na delegacia só. Ninguém tem nada para provar contra você. Porque o seu trabalho sempre vai falar mais alto. Então, tenham isso em mente, tá, gente? Encontre essa força de vocês em algum lugar, cara, de verdade. Comece a se valorizar como profissionais. Eu quero muito, no dia que eu tiver que sair dessa profissão, sair dessa profissão um pouquinho melhor do que ela era antes. Eu quero que esse efeito seja uma parte do meu legado. Eu não quero ver as pessoas se enterrando. Eu quero ver vocês o resto da vida entrando pela porta dos fundos na casa das pessoas. Não porque isso é demérito, porque isso é onde vocês se colocaram. Não interessa a porta que vocês entrarem, interessa o impacto que vocês fazem. Mas eu acho que vocês merecem um pouco mais. Mas vocês só vão ter esse um pouco mais se vocês agirem em cima disso. Como eu falei, não basta só conversar em grupo, não basta só ter conversas aqui. É preciso ir lá fora fazer, tá bom? Não é só na vida dos cachorros, tá, gente? Pensem nisso. Façam um paralelo de tudo que eu falei aqui para qualquer outra relação que vocês tenham, qualquer outra situação que vocês tenham no mundo real. A regra é a mesma, tá? Aprenda a pôr para fora o que vocês pensam de verdade, aprenda a pôr para fora o que vocês sentem de verdade, o que vocês acham de verdade. Parem de se esconder por ter a cortina da conveniência, tá? O preço é alto lá na frente, tá bom, gente? Ó, um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.